Hoje a gente conversa sobre contos, um gênero que estava meio sumido aqui do canal. E para falar disso, eu trago um dos livros que mais me surpreendeu positivamente neste ano até agora, que é esse aqui, O Castiçal Florentino, do brasileiro Paulo Henriques Brito. Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Eu sou a Gessiele Lordes e hoje então eu venho falar sobre O Castiçal Florentino, um dos livros da minha meta de 10 leituras para 2025. E que excelente leitura foi esta. Como eu comento lá no vídeo que eu apresentei as leituras para o ano, eu não conhecia esse autor, o Paulo Henriques Brito, eu apenas escutava muito falar dele em um curso que eu fiz de crítica literária. O professor era muito fã dele e sempre falava muito bem da obra dele, então eu coloquei lá na minha lista e quando tive acesso então a este livro, imediatamente quis conhecer, né, esse escritor tão famoso. O Paulo Henriques Brito é mais conhecido pela tradução, acredito eu, porque ele traduziu muitos autores importantes da literatura inglesa, como o Charles Dickens, a Virginia Woolf. Então ele tem um amplo trabalho aí na parte de tradução, mas ele também publicou muitos livros, sendo a maioria de poemas. E é interessante pensar que ele tem esse foco em poemas, porque o aspecto que de longe mais me chamou a atenção neste livro foi o domínio da palavra. A experiência de leitura aqui, ela foi incrível, muito por causa da forma como o autor usa a palavra. Sabe quando tu tá lendo uma história e tu começa a pensar muito mais no escritor por trás do enredo do que propriamente no narrador ou nos personagens? Então foi isso que aconteceu comigo durante essa leitura. No começo, eu confesso que eram situações que pareciam super banais, então eu não tinha tanta expectativa, até que eu cheguei ali na página 10, 15 e eu vi que eu estava realmente diante de uma escrita muito envolvente. Então, por vezes, eu me peguei pensando muito mais no escritor do que propriamente nos personagens. E talvez vocês pensem assim, ah, mas isso é uma questão do narrador. Só que como a gente está numa coletânea de contos com diferentes narradores, que têm escritas em primeira e em terceira pessoa, a gente percebe que a habilidade é realmente do escritor, que ele aplica isso em todas as suas formas e experimentações, né, de escrita. Então isso me fez colocar o Paulo Henriques Brito aí no meu radar de autores que eu pretendo consumir muito mais coisas, porque eu tive a impressão que ele é esse tipo de escritor que eu gostaria de ler até a lista de supermercado. É uma sensação que eu tenho também com o David Foster Wallace, acho que eu já comentei isso aqui, e assim, fiquei muito surpresa com essa leitura, porque geralmente os livros de contos, eles têm altos e baixos, e esse aqui, ele foi praticamente todo uniforme, assim, teve alguns que o interesse não foi tão grande, mas eu acredito que isso se deva ao fato de o primeiro conto já ter me fisgado muito fortemente, então a minha expectativa já ficou super alta, assim, na primeira história. Muitas vezes aqui eu me senti lendo crônicas. Não sei se vocês foram ou são leitores de crônicas, mas as crônicas são pequenas histórias da vida comum, da vida cotidiana, e todos os contos deste livro, eles têm essa condição, né, de retratar um momento super banal da vida de pessoas comuns. Só que o autor, ele tem tanta maestria com a palavra que a leitura ela vai progredindo, mas não necessariamente pelos acontecimentos da história, mas sim pela forma como ele consegue conduzir a escrita, como ele consegue amarrar uma palavra na outra de forma que o teu interesse ele só cresça e tu quer sempre saber aonde ele vai chegar. Em alguns trechos eu tive a impressão de estar em um labirinto, porque eram situações ao mesmo tempo que simples, que tinham ali uma complexidade, às vezes beirando o absurdo, mas que o autor ele conduz tão bem a forma de contar aquilo, que é como se ele estivesse pegando a minha mão e me guiando por esse labirinto, porque ele sabia o caminho. Então, mesmo uma situação que qualquer outra pessoa escreveria de uma forma confusa, parece que ele traz de uma forma super limpa. Mesmo períodos longos, tu lê com aquela sensação de satisfação ao concluir a leitura daquele período, sabe? De ter lido uma coisa bem escrita.
Eu não sei se vocês têm essa relação com a leitura às vezes, mas para mim, eu acho que eu já comentei isso aqui em outros vídeos, o texto em si, ele é fundamental. Muito mais do que o conteúdo, do que o enredo, para mim a forma como aquilo é escrito precisa ser atraente e envolvente. E nesse livro eu tive isso em praticamente todas as histórias, na verdade em todas as histórias, em algumas de uma forma que extrapolou assim qualquer expectativa que eu tivesse, em outras se manteve muito boa a experiência, mas de uma forma geral o livro todo é super agradável e tu não consegue parar de ler. Aqui a gente tem 9 contos, o livro todo tem um pouquinho mais de 200 páginas, então por si só já é uma leitura curta, mas tem 3 histórias aqui que estão entre as melhores coisas que eu já li nos últimos meses aí, então eu quero comentar um pouquinho sobre elas. Bom, como eu disse, o primeiro conto, que é o que dá nome à obra, então O Castiçal Florentino vai contar a história de um jovem engenheiro que está na expectativa de ser chamado para trabalhar numa empresa super importante, e em um dia, em uma noite, melhor dizendo, ele decide ir ao cinema e por desencontros ele acaba caindo em um teatro amador. Nesse teatro ele vai se envolver com o grupo ali, com o elenco, acaba criando um vínculo com esses atores de teatro experimental, algo totalmente distante do mundo que ele vivia, né, ali da engenharia, e ele começa a passar muitas situações com esses atores, né. A história ela vai passando em vários dias, os laços entre eles vão se fortalecendo e tu começa a mergulhar ali na vida daquele jovem e fica pensando o que afinal vai acontecer, né, porque ele tem o destino diante de si. Inclusive, a história começa com um tom de relembrar um episódio em que ele se despediu da juventude. Esse, então, teria sido o estopim ali dessa fase entre a juventude e a vida adulta, de uma forma assim, sem volta, digamos, né. E o final dela, o desfecho, porque tu quer ler sem parar para realmente acompanhar, né, o que vai acontecer ali com o protagonista. E o desfecho é simplesmente a vida, né, é a vida acontecendo, não dá para dizer positivo ou negativo, mas sempre realista. Sempre imagino que o último conto vai ser o melhor, mas esse foi um caso em que eu achei que o primeiro conto ficou um pouquinho melhor do que o último, embora o último também seja muito bom. Outro conto que eu gostei muito se chama Cartas, uma história super divertida. Essa sim tem uma pegada bem próxima da crônica, mas ainda é um conto, né, porque a gente tem ali uma situação com um desfecho. Aqui a gente vai acompanhar uma troca de cartas entre 3 amigos, e a história ela vai brincando com os desencontros da comunicação assíncrona, por meio da carta, né. Aquela coisa de tu enviar a carta, colocar ela no correio, despachar e depois ficar imaginando como a outra pessoa vai interpretar aquilo e não ter tempo de corrigir qualquer pensamento errado que ela possa ter, porque se passa obviamente numa época em que a carta era o principal meio, e é muito curioso tu acompanhar ali a forma como o protagonista vai criando situações na cabeça dele e ele tenta corrigir por meio de cartas, e quanto mais ele corrige, mais ele vai piorando as coisas, e enfim, a gente tem a perspectiva dele e ele imaginando a perspectiva de outros 2 personagens que não aparecem, no grosso da história, mas no desfecho a gente também dá muita risada, porque às vezes a gente cria situações que crescem só na nossa cabeça e quando vê não era aquilo que a gente estava imaginando. Então muito divertido esse conto, principalmente porque traz essa questão da nostalgia, né, da carta escrita. Então gostei muito dessa história também, é um dos contos mais curtos, eu acho, daqui do livro, mas com certeza marca a memória, principalmente para quem gosta de ainda escrever carta, né. No meu caso, frequentemente eu envio cartas ainda, é um hábito que eu tenho que eu acho muito gostoso e realmente em muitas situações eu ainda me identifiquei com os pensamentos desse protagonista. Mas, mais uma vez, o que nos conduz com entusiasmo durante toda a leitura é a forma como é muito bem descrito o pensamento, né, e todas as situações que acontecem ali nessa história.
Mas dos 9 contos, eu acho que o meu favorito, o top 1 mesmo, foi um que se chama Uma Vida, e vai contar a história de um rapaz que trabalha em uma empresa que a gente não sabe exatamente qual é. A gente sabe que esse rapaz saiu do interior e foi para a cidade grande para trabalhar, ele mora em uma pensão. E é curioso porque nas primeiras linhas a gente descobre que o nome da empresa é Companhia. É retratado assim, Companhia, né, em caixa alta, e é curioso porque o livro é publicado pela Companhia das Letras. E como o Henriques Brito é tradutor, escritor, no começo eu pensei, talvez seja uma pegada meio autobiográfica, né, ele contando ali o começo da carreira dele na editora, alguma coisa nesse sentido, mas logo a gente percebe que não, né, que ele tá falando realmente de uma empresa pautada, assim, pela burocracia. E esse conto, ele é muito interessante porque, para mim, ele passou uma atmosfera que mistura um pouco a atmosfera que eu senti lendo O Processo, do Kafka. Não sei se vocês já leram esse livro, mas em O Processo a gente tem uma sensação muito desconfortável, decorrente do espaço físico em que o protagonista está. Ele passa por prédios muito apertados, com um teto muito baixo, tudo para representar aquela opressão do homem comum diante das burocracias. E aqui eu senti uma coisa muito parecida com isso, embora o prédio ele não seja descrito exatamente assim, mas existe aqui uma relação com o ambiente que também traz essa sensação de desconforto. E eu também senti uma atmosfera que me lembrou um pouco Ruptura, aquela série que vai falar sobre a vida no trabalho. Eu não assisti toda, eu assisti acho que 2 ou 3 episódios, mas a moral é que você tem uma vida no trabalho e uma vida depois do trabalho, né? A tua memória, ela existe em uma porção dentro do trabalho, né? A vida dentro e fora do trabalho, elas não se misturam, são memórias diferentes. Só que o trabalho que é feito nessa empresa que mostra ali em Ruptura, pelo menos até onde eu assisti, ele é meio repetitivo, não se sabe exatamente o propósito, é uma coisa que parece sem sentido. E nesse conto, foi essa impressão que eu tive, que esse rapaz, esse protagonista, que a gente também não sabe o nome, ele vive uma vida que se deixa levar, ele se deixa levar, mas nada parece fazer muito sentido, nem o sentido prático de por que eu estou aqui, que coisas estranhas estão acontecendo, então ele se depara com situações que beiram ao absurdo, e também sem um sentido assim macro da vida, né? Parece que ele não pensa muito no seu futuro, ele só vai ali fazendo coisas repetitivas, ele não entende por que no trabalho ele é promovido, por exemplo, sendo que ele não tem habilidade nenhuma. Quando ele pensa em falar, ele acaba não falando, e ele deixa as coisas acontecerem. Ele vai sendo assim, parece um fantoche de alguém que a gente não sabe exatamente quem é. É uma coisa muito louca esse conto, e ao mesmo tempo muito interessante. O final dele também é beiro divertido, assim, depende como tu vai interpretar essa história, mas pra mim foi o favorito de toda a coletânea. Gostei muito. E pra fechar, então, eu vou ler aqui um trecho de um conto que, quando eu li, eu me senti diante do trecho que explica a experiência de leitura. Sabe quando você tá lendo um livro e encontra o trecho que justifica o título? Então, esse foi um livro que eu encontrei um trecho que parece justificar todo o sentido da obra, e eu vou ler aqui para vocês. Olhar para o que é visível, na verdade, não é vantagem nenhuma. Qualquer um pode olhar para uma coisa para ver essa coisa, mas olhar sem a menor possibilidade de ver o que quer que seja tem algo de mais elevado, até mesmo sublime. Então eu acho que é isso, né? Histórias com começo, meio e fim. A gente tem vários livros bem escritos precisam ter isso, mas aqui a gente tem algo que vai além do enredo. A gente tem o sublime por meio do domínio da palavra. Então gostei muito, recomendo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê nas próximas resenhas aqui do canal. Um grande abraço e até mais!